ao vivo para Brasília, porque o governo federal está detalhando a nova política de regra fiscal. Estão lá o líder do governo no Senado, o senador Randolfo Rodrigues, a ministra Simone Tebet fala agora, ao lado de Omar Aziz e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos acompanhar um trecho agora. Ao projeto. Em julho vocês fazem uma estimativa de inflação. Então, vocês podem inflar a inflação. Nós deixamos claro que tem uma alternativa. Aliás, foi dada, inclusive, pelo Senado, que seria o IPCA de dezembro a novembro. E com isso não tem estimativa. Mas, de novo, aqui... Foi aqui o relator, desculpa, senador Omar, mas, de novo, é uma decisão, para nós, seria o melhor dos mundos, mas é uma decisão política, ninguém melhor que o relator Omar Aziz para conversar com a Câmara. Aqui, repetindo para encerrar as palavras do ministro Haddad. Para nós, o importante é que o arcabouço saia o mais rápido possível. Por quê? Por o Ministério do Planejamento e do Orçamento, nós não conseguimos mandar uma peloa enquanto não for aprovado o arcabouço, e mais do que isso, nós provavelmente vamos precisar que o Congresso nos dê mais tempo para ser aprovada a LDO. Então, a LDO que tem que ser aprovada até o final do recesso, talvez teríamos que exigir um pouquinho mais de trabalho do Congresso, porque o arcabouço, ele faz uma série de alterações, nós teríamos que revisar a LDO, talvez até o presidente Lula mandar uma mensagem alterando dispositivos da LDO. Então, a LDO teria que ficar um pouquinho mais para o segundo semestre, né, no sentido da aprovação final. Então, por isso, nosso pedido para o Congresso que aprove o arcabouço o mais rápido possível. Obrigada. Limites baixos até maio. Pode ser necessário ter um bloqueio no orçamento, inclusive de emenda parlamentar? Depende do valor, né? Não seria bloqueio, né? Mas às vezes as despesas discricionárias terão que ser executadas de forma mais lenta, até maio ou junho ou julho, a depender de quando vai ser aprovado pelo Congresso Nacional. Se vai precisar chegar até emendas, nós só saberemos com o tempo. Nós vamos, obviamente, começar pelo dever de casa do Executivo. As emendas seria a última das opções, repito, temporária, se houver incremento de receita. Obrigada. Vamos deixar o relator, vamos lá para a reunião. Obrigada, a gente tem uma reunião. Muito bem, gente, nós acompanhamos aqui na programação da Jovem Pan um trecho dessa entrevista coletiva que o governo, representado pela Simone Tebet e pelo ministro Fernando Haddad, fizeram com a imprensa em relação a essa nova regra fiscal, que o Lula está dizendo que é um grande feito, Mano Ferreira. É um grande feito do governo? Olha, não, mas dentre as promessas do novo arcabouço fiscal, uma delas é equilibrar o orçamento para o ano que vem, ou seja, zerar o déficit, o que quer dizer um corte de gasto de 40 bilhões ou um aumento de receita de 40 bilhões. Ninguém sabe ainda. O quê? Eu acho que não tem muito espaço para aumento de receita, no sentido de que o Congresso Nacional muito dificilmente vai aprovar um aumento de impostos. É uma postura que o Congresso vem tendo desde que derrubou a CPMF lá no primeiro ciclo de poder do Lula. Emendinha? Olha, eu acho que é muito impopular o aumento de imposto no Brasil. Mas o ponto é, estamos em 2023, dentro do próprio arcabouço fiscal. A carga tributária brasileira, vale lembrar, hoje é estimada em 33% do PIB. A média de países do nosso perfil de renda é 24%, ou seja, nós já cobramos imposto demais. Então, é muito difícil, na minha avaliação, o Congresso Nacional topar aumentar ainda mais a carga tributária, porque a grita da sociedade, e aí não apenas da sociedade dispersa, mas de todos os pagadores de fato de impostos. Então, o lobby pesado da indústria, dos serviços, do agro, vai agir para tentar barrar um aumento de impostos. Então, eu acho que é muito difícil haver, de fato, um aumento de impostos. Por isso, acho que haverá pressão para corte de gastos. O governo até agora evita esse debate e, na minha avaliação, é um erro brutal, porque corte de gasto, em geral, você tem que fazer no começo do governo. Então, a gente vê o governo debatendo desoneração de uma coisa, desoneração de outra, só vê o governo falando em benesse, em mais gasto. Sim, e a gente precisa discutir corte de gasto. Mas nem só isso, todas as discussões até agora foram sempre da ótica do aumento de arrecadação. Você viu
a tentativa de taxar produtos estrangeiros, diversas outras tentativas de taxação, inclusive em relação ao agronegócio. Mas tem subsídio para carro, no lugar de aumentar a arrecadação, baixa. Então, o governo está contraditório nesse sentido, porque fala de medidas, por exemplo, agora de desoneração da folha, mais uma vez, que, enfim, de medidas que abrem mão de receita num contexto em que deveria eles criaram uma esse papo de vocês cá entre nós, assim, tá muito difícil de entender. Sabe por quê? Porque os números da economia estão melhorando e o PT está dizendo que foram eles que arrumaram a economia. Quando, na verdade, foi o Banco Central que segurou. O discurso dos caras é o seguinte: em 6 meses, esse resultado que está aí é fruto do nosso trabalho. Não só é isso que eles estão dizendo, né? não é legal? Do agronegócio, exatamente. A economia para cima. Eles, depois de ter brigado tanto, né, transformado o Roberto Campos Neto no inimigo público número 1, e, na verdade, os resultados que a gente está tendo são 2 políticas. É o que o Paulo Guedes já deixou de herança, mas o Roberto Campos Melo segurando. Forçou a barra. 6 meses, o que o governo fez até agora, mano? A gente está literalmente discutindo o arcabouço fiscal. Por quê? O que é o arcabouço fiscal, mano? Por que a gente está discutindo o arcabouço fiscal? Porque o teto de gastos foi desmoralizado por Paulo Guedes. O arcabouço fiscal é o arrombamento do teto de gastos. Veja, e agora a gente tem um teto feito de peneira. O teto já foi... A peneira foi construída ao longo do governo Bolsonaro. A gente tem um teto feito Todos de peneira. os anos o teto foi furado. Mas o teto perdeu a credibilidade. Qual que é o motivo de fazer o arcabouço agora? O motivo era sempre eleitoral. Tem pandemia agora? Não, a pandemia, tá rolando pandemia agora? Não mudou o teto. Tá rolando guerra agora? Vamos ser claros. A pandemia criou um orçamento extra, que foi uma carta premiada de gasta quanto você achar que deve, sem contar no teto. Além disso, houve diversos furos do teto, PEC dos precatórios, que foi basicamente... O que você está falando, então, é que agora a gente vai ter um tremendo aumento, um tremendo arrombamento do teto, só que dessa vez com amor e com uma cartinha dizendo, estamos arrombando sem motivo, mas agora a gente está te avisando que estamos arrombando. O que eu estou dizendo é tipo o teto foi arrombado. O governo Bolsonaro derrubou o teto de gastos. Mas ele não teve escolha, mano. Você está imputando uma responsabilidade ao presidente que não teve escolha. Teve escolha. As pessoas, mesmo depois da pandemia, as pessoas ainda estavam necessitadas por conta da pandemia. Você tinha que auxiliar as pessoas. Isso é narrativa eleitoreira. Não tinha que dar auxílio. Isso é narrativa eleitoreira do mesmo são tipo. 6 meses de governo. Qual o motivo de agora? Qual o motivo de agora? Durante a eleição... Não vale, a culpa é do Bolsonaro. Peraí, gente, vocês estão discutindo mais uma vez. Vocês estão discutindo um negócio que não existe. Teto de gastos no Brasil não existe. E por que não existe? Porque foi avacalhado. Porque o governo... Por isso que eu falo que agora vai ser o teto de peneira. O ponto é, o teto de gastos foi desmoralizado e aí houve a necessidade de construir uma nova regra. Não estou dizendo que eu gosto da nova regra, mas a necessidade da nova regra ser criada veio em função da gestão de Paulo Guedes ter furado e desmoralizado o teto de gastos. Pelo amor de Deus, a responsabilidade é total do atual governo que não toma medidas para corte de gastos. Você está imputando uma responsabilidade que é do Lula ao governo Bolsonaro. Os dois têm responsabilidade. Eu acho que não existe teto de gastos no Brasil, é só discurso. Porque na hora H ninguém consegue colocar em prática isso. Antoninha, eu vou querer ouvir tua opinião a respeito disso que a gente está discutindo, mas antes...